Sofonias 1. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá, e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, e os nomes dos sacerdotes de ídolos, juntamente com os sacerdotes, e os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e aqueles adoradores que juram ao Senhor, e juram por Milcom, e os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor tem preparado um sacrifício, e tem santificado os seus convidados. E no dia do sacrifício do Senhor castigarei os oficiais, e os filhos do rei, e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e de dolo a casa do seu Senhor. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta dos peixes, e um uivo desde a segunda parte, e grande estrépito desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactes, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam a prata são destruídos. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que se embrutecem com as fezes do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem nem faz o mal. Por isso as riquezas deles se tornarão em despojo e as suas casas em desolação, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto, e sim, está perto, e se apressa muito, e ei-la, amarga é a voz do dia do Senhor, clama ali o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo será devorada toda a terra, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. 5 grandes lições de Sofonias capítulo 1 para a nossa vida hoje: o juízo, o arrependimento e a esperança. Contextualização do livro de Sofonias. Sofonias foi um profeta durante o reinado de Josias, um tempo de reformas espirituais, mas também de muita idolatria e corrupção em Judá. O capítulo 1 é um anúncio solene do juízo iminente de Deus sobre Judá e outras nações, denunciando a idolatria, a corrupção moral e a falsa segurança espiritual. Sofonias clama por arrependimento, enquanto anuncia o dia do Senhor, um dia de julgamento e purificação. 5 grandes lições de Sofonias capítulo 1 para a nossa vida hoje. 1. Deus não tolera a idolatria, versos 4 a 6. E estenderei a minha mão contra Judá, e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal. Aplicação. A idolatria no tempo de Sofonias não era apenas a adoração a deuses estrangeiros, mas também a mistura de cultos. Hoje, isso pode se manifestar de maneiras sutis, priorizamos o trabalho, dinheiro, status e até relacionamentos acima de Deus. O perigo está em colocar nossa confiança em coisas que não podem salvar, enquanto negligenciamos nosso relacionamento com Deus. Este trecho nos convida a refletir sobre o que tem ocupado o trono do nosso coração. É uma oportunidade de autoexame. Será que temos dividido nossa lealdade entre Deus e outros ídolos modernos? O chamado de Sofonias nos desafia a buscar uma devoção sincera, lembrando que Deus deseja ser o centro de nossas vidas, e não apenas uma parte dela. 2. O dia do Senhor é certo e inevitável, versos 14 a 16. O grande dia do Senhor está perto, e sim, está perto, e se apressa muito. Aplicação. O dia do Senhor simboliza o juízo final e a justiça divina.
Sofonias descreve esse dia como um tempo de trevas, tribulação e angústia. Essa mensagem nos lembra da necessidade de estarmos preparados espiritualmente. Vivemos em tempos incertos, mas uma coisa é certa: haverá um dia em que todos prestaremos contas diante de Deus. Isso nos motiva a viver uma vida de retidão, a cultivar nossa fé e a sermos vigilantes. Não sabemos o dia nem a hora, mas podemos escolher viver cada dia em comunhão com Deus, agindo com justiça, amor e misericórdia. Se este estudo está abençoando você, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. 3. A falsa segurança é um perigo espiritual, verso 12. Castigarei os homens que se embrutecem com as fezes do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz o bem nem faz o mal. Aplicação. Muitos, na época de Sofonias, acreditavam que Deus estava distante ou indiferente. Quantos de nós, hoje, vivemos como se Deus não estivesse atento às nossas ações? O perigo da falsa segurança espiritual é real. Quando pensamos que Deus não se importa ou não age, corremos o risco de viver uma vida de complacência e pecado. Este trecho nos alerta a abandonar essa mentalidade. Deus vê tudo, e o tempo do juízo chegará. Devemos buscar viver em obediência constante, lembrando que a graça de Deus é abundante, mas Ele também é um Deus de justiça. 4. A justiça de Deus é imparcial, versos 8 a 11. No dia do sacrifício do Senhor castigarei os oficiais, e os filhos do rei, e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Aplicação. Nenhuma posição social ou status nos isenta do juízo de Deus. O capítulo 1 deixa claro que desde os líderes até o povo comum, todos serão responsabilizados. Isso nos ensina sobre a importância da integridade, independentemente da posição que ocupamos. Não podemos depender de nossas conquistas, riquezas ou conexões para nos justificar diante de Deus. Ele sonda o coração e julga com justiça. Essa lição nos motiva a agir com humildade, honestidade e retidão, sabendo que Deus valoriza o caráter mais do que qualquer posição social. 5. Arrependimento é o caminho para escapar do juízo, implícito no chamado de Sofonias. Embora o capítulo 1 seja dominado pelo anúncio de juízo, ele implícita e constantemente convida o povo ao arrependimento. Aplicação. O arrependimento não é apenas um ato isolado, mas um estilo de vida. Sofonias nos lembra que Deus deseja que todos se voltem para Ele. Em nossas vidas, isso significa reconhecer nossas falhas diariamente, buscar o perdão de Deus e permitir que o Espírito Santo nos transforme. O arrependimento genuíno traz cura, restauração e esperança. Mesmo em meio ao juízo, Deus oferece um caminho de volta. Não importa o quão longe possamos ter ido, o chamado ao arrependimento permanece como um lembrete da graça infinita de Deus. Conclusão. Sofonias capítulo 1 soa como um alarme espiritual, nos chamando a abandonar a complacência, idolatria e falsa segurança. O juízo de Deus é certo, mas sua misericórdia também é abundante para aqueles que se arrependem. Este capítulo nos desafia a refletir sobre nossa própria caminhada com Deus, a corrigir nosso caminho e a viver de forma a orá-lo. Se este estudo tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu comentário compartilhando sua reflexão, curta o vídeo e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Sua participação nos ajuda a continuar levando a palavra de Deus adiante.